Vou começar a partir de agora com o reitor da UFES, o professor Walter Santana. Jornal da Fã. Entrevista. Resolvi minha vida trocando o sobrenome para não enganchar de novo. Professor, muito bem-vindo aqui aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. É uma alegria retornar aqui aos estúdios para a gente poder dialogar um pouquinho sobre a nossa universidade e as ações dela no estado de Sergipe, no Brasil. Eu vou começar, antes da boa notícia, por uma fala que me chamou a atenção do presidente Lula com relação à greve nas universidades federais. Queria que você se posicionasse sobre a situação da Universidade Federal de Sergipe. O presidente Lula fez uma fala de que achava que o prazo da greve já estava se extrapolando e que os sindicatos deveriam entender o período de negociação e o recuo necessário no momento em que não é possível se conquistarem, enfim, as pautas que estão sendo abordadas. Qual é a sua visão sobre esse posicionamento que o presidente deu e qual é a situação de momento da UFES? Bom, inicialmente, a gente cabe destacar que o período, a duração da greve nas universidades ele é distinto. A nossa universidade ela está em greve dos técnicos administrativos e dos professores, sendo que os técnicos completou 90 dias, 3 meses, os professores completaram, os docentes, 30 dias. Nós temos instituições que os docentes entraram junto com os técnicos, então nós temos no Brasil situações diferentes. Nós, como eu falei, os docentes entraram no dia 30, num movimento que é legítimo. Nós tivemos congelamento de salários nos últimos anos, uma queda no orçamento, as pautas, principalmente as pautas nacionais que focam na melhoria do orçamento das universidades. E o mais importante, Narciso, é a abertura ao diálogo das duas partes. A expectativa é que depois da reunião que o presidente Lula teve com a gente, a reabertura do diálogo, a apresentação de uma nova proposta para os técnicos administrativos que aconteceu na terça-feira, se não me engano, e uma outra reunião que terá da mesa de negociação com os docentes amanhã, possa levar a encaminhamentos que culminem com a finalização da greve. Com a perspectiva de continuar o diálogo para que essas questões que são importantes... O diálogo hoje estaria então interrompido. Passou, principalmente com os docentes, houve uma questão de uma assinatura de um acordo com uma entidade sindical que não é a majoritária dentre os professores, que levou a um tensionamento. E o governo reabriu esse canal de diálogo, da mesma forma como temos conduzido aqui, mantendo o diálogo com todos os comandos, tanto dos técnicos administrativos quanto dos docentes, para que a gente possa encaminhar questões importantes da comunidade e avançar. Então, essa expectativa dessa semana, com esse diálogo reaberto dentro da mesa, com novas propostas que podem ser apresentadas, é que ao longo do mês as bases possam se reunir e encaminhar a finalização mais próxima da greve. Nós estamos há um mês com as atividades acadêmicas interrompidas em algumas áreas, nem todas essas áreas suspenderam. Nós temos alunos em final de curso, a preocupação nossa é o aumento, o retorno da evasão, porque nós, pelo menos aqui na Universidade Federal de Sergipe, nós conseguimos, no pós-pandemia, reduzir a evasão. Teve um aumento durante a pandemia, conseguimos reduzir essa evasão e, obviamente, um movimento como esse pode voltar a prejudicar os nossos indicadores. Então, a nossa preocupação é com os alunos que precisam da estrutura da universidade, por isso que a gente tem mantido a universidade aberta com as limitações de pessoal, mas procurando manter para que esses alunos possam ser acolhidos, permanecer aqui em Sergipe e aguardar o retorno que eu espero que se concretize ao longo desse mês com o retorno do diálogo entre o governo federal e o movimento grevista. O restaurante está em funcionamento, então, para manter o acolhimento a esses estudantes? Sim, para aqueles que estão aqui, o nosso restaurante está em funcionamento. A universidade ela não parou, não fechou, nós estamos recebendo eventos, nós estamos fazendo atividades dentro da universidade, com a limitação, obviamente, como eu falei, do número de técnicos administrativos e daqueles professores que aderiram à greve, mas nós temos alunos que estão em finalização de curso, que precisam, o mercado de trabalho está aguardando esses alunos para que eles possam tomar posse. Então, a interrupção, nesses casos, seria um prejuízo muito grande. Então, nós temos alguns cursos, departamentos que mantiveram suas atividades e, respeitando esses professores, a universidade tem feito a sua parte para acolher os alunos e dar as condições, mas na expectativa que a gente tenha uma universidade de volta pujante após o término da greve. E, como eu falei, a nossa expectativa é que, com essa reabertura do diálogo a nível nacional, a gente possa ter uma notícia positiva ao longo do mês de junho. Professor, uma pergunta que eu sempre me faço quando ouço esses anúncios de ampliação de campus é:
Tá, tudo bem, estamos chegando a todas as áreas de Sergipe, mas com que estrutura e com que qualidade de atuação? Já houve um tempo em que a gente entrar na UFES era desesperador por ver aquela estrutura muitas vezes sucateada. Qual é a realidade de momento do campus principal e qual é a realidade dessas ampliações em termos de estrutura? Cis, isso é extremamente importante que você está trazendo aqui nesse momento. Veja, a nossa preocupação desde que nós assumimos, eu já tive aqui conversando com vocês outras vezes, da crise orçamentária, que é real, ainda é real. É o nosso orçamento, agora com o anúncio feito na segunda-feira, que vai superar o orçamento do ano passado, mas vai ficar ainda, por exemplo, inferior ao orçamento de 2015 e 2016. E veja que a inflação elevou preços de combustível, energia, alimentação. Então, nosso O orçamento custeio está impactado de explodiu. uma forma absurda. Então, nós temos trabalhado, Narciso, com um planejamento muito focado nas entregas que a universidade precisa fazer para garantir um ensino de excelência e garantir oportunidades para os nossos alunos. Não é por acaso hoje que a universidade ela é destaque, é uma universidade que aumentou seu conceito para o MEC para um conceito 5, que é o conceito de excelência. Uma universidade que se posiciona, não é mais uma universidade que chegou, é uma universidade que se mantém dentro dos rankings nacionais e internacionais numa posição muito confortável nas diversas áreas, seja no ensino, na pesquisa, na área administrativa. Hoje a universidade que ela é reconhecida pelo Tribunal de Contas da União como uma universidade de destaque em termos de transparência ativa. A Secretaria do Tesouro Nacional coloca a universidade como de destaque no controle de gastos. Isso tudo é importante para que a gente possa conduzir a nossa instituição, principalmente no momento onde nós temos a restrição orçamentária, para fazer os investimentos necessários. E dentro do panorama de investimentos em infraestrutura, nós temos feito um levantamento interno e ações pontuais para garantir que estruturas existentes deem condições de ensino e permanência. No ano passado, por exemplo, nós passamos primeiro 2 anos com a universidade dentro da pandemia fechada. Quando reabrimos a universidade, colocamos alunos, nós tivemos problemas graves de infiltração e tivemos que buscar recursos dentro desse esforço para garantir que esse ano nós não enfrentássemos os mesmos problemas do ano passado. E dentro do programa de aceleração do crescimento do governo federal são 2 eixos. Um eixo que é chamado de consolidação, que é justamente para que esses problemas estruturais que nós temos dentro da universidade, a gente possa ter recursos para fazer o investimento e resolver os problemas nos campi que nós temos atualmente. E a universidade também foi contemplada. Por exemplo, nós temos uma demanda que os estudantes apresentaram, que é a demanda de climatização do Resum. E essa demanda foi atendida. Nós teremos hoje, já pelo anúncio do presidente Lula, recursos, o projeto já está pronto. Vamos licitar para que no próximo verão o Resum já esteja climatizado, ofertando uma outra qualidade para os nossos alunos. Nós temos estruturas esportivas da universidade que foram desgastadas e serão recuperadas. Então, a preocupação com os prédios, nós temos prédios que foram inaugurados, mas que por problemas estruturais não puderam ser ocupados. Então, nós temos agora recursos também para fazer esses investimentos. Então, é olhar para o que nós temos hoje, mas sem perder a oportunidade de crescer, porque a gente sabe que a ampliação de vagas do ensino superior para regiões que precisam dessas vagas é extremamente importante. A gente não pode descuidar do que nós temos hoje, e não descuidamos, né? O PAC também será liberado recursos, mais de 30 milhões de investimentos que nós teremos para as estruturas atuais, em todos os campi. Vamos continuar, finalizar a obra do Campus do Sertão. Tem algumas obras que nós já, como eu falei, pela prioridade, nós já iniciamos. Né? O Campus Itabaiana estava com o auditório fechado desde antes da pandemia. Então, a obra já está em execução, pretendemos agora entregar o auditório. Então, assim, são investimentos reais em estruturas atuais para garantir que o patamar que nós chegamos a gente possa manter. Mas, como eu falei, não podemos perder a oportunidade de levar a universidade. Como vimos, essa janela de oportunidade também aplicamos para o governo federal para que a universidade pudesse expandir. Ou seja, essa ampliação, ela vem com uma ampliação também de recursos para que seja possível custear todas as atividades. Sim, sem dúvida. Não Sem é dúvida. uma ampliação Não. mantendo o mesmo orçamento. Não. Então, é uma outra linha de investimentos dentro do PAC. Uma linha de consolidação e uma linha de expansão. Perfeito. São recursos distintos com finalidades distintas. E o que a gente não poderia perder era a oportunidade, porque dentro do nosso planejamento, como eu falei, dentro do nosso PDI,
que foi apresentado ainda em 2021, no início da nossa gestão, constava melhorias no que nós temos e expansão da universidade. Como eu falei, a gente sabe que é importante expandir e buscamos os meios para garantir, e felizmente tivemos na última segunda-feira esse anúncio que vai garantir investimentos na nossa estrutura atual e investimentos na expansão da Universidade Federal de Sergipe. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o reitor da Universidade Federal do Sergipe, professor Walter Santana. Lembrando a você que não adianta comparar, só na Samam Fiat tem oferta, tem vantagem e tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano, marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você, desde carros compactos e econômicos até SUVs e veículos familiares espaçosos. Sergipano mais Fiat, a junção perfeita de história e tradição. Então não perca tempo, vá direto na Samam. Samam Fiat, Siqueira Campos, Coro do Meio e Itabaiana. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Tenha mais qualidade de vida e sem dores musculares usando a pomada negra. A pomada negra contém na sua composição exclusiva a base de analgésicos e anti-inflamatórios naturais que agem rapidamente, dando alívio que você precisa. Dores nas pernas, nos braços, joelhos, dores nas costas, artrite, artrose, reumatismo ou inflamações nas articulações causadas pela chikungunya. Você pode tratar com a pomada negra que vai te ajudar a ter alívio naturalmente. Aos donos de farmácias e casas de produtos naturais, entre em contato com o Rafael. 99893 4417 99893 4417. Por que a cidade de Estância e quais serão as ofertas de cursos lá? Veja, quando nós ofertamos, quando nós aplicamos para o Ministério da Educação na expansão, dentro, e se você olhar no nosso plano de desenvolvimento institucional, nós reconhecemos que o Estado de Sergipe precisa avançar no ensino superior em duas regiões onde a Universidade Federal ainda não chegou presencialmente, que é a região sul, onde a Estância ela se destaca como um polo regional, e o Baixo São Francisco. Nossa apresentação de proposta no ano passado foi a apresentação de proposta de campus nas duas regiões. Por questões orçamentárias, o presidente Lula anunciou para o Brasil 10 novos campi para todas as universidades. Então a concorrência foi extremamente acirrada. E felizmente, e temos que celebrar, Sergipe foi contemplado com um campus. O projeto de expansão para o Baixo São Francisco não se encerrou. O presidente também anunciou que essa é a primeira ampliação que ele está fazendo nas universidades. A nossa expectativa é que esse projeto ele possa continuar e quando o governo federal tiver mais recursos, a gente possa ter a liberação do campus de Propriá também. Isso é real. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da região do Baixo São Francisco. Veja, o orçamento aprovado para a universidade esse ano, quando tramitou e chegou para votação, ele teve um corte de aproximadamente 10%. Então, o governo que planejava um número X de campos para serem implantados esse ano, ele teve que reduzir esse quantitativo para se adequar ao orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional. E isso causa impactos. Mas, obviamente, a nossa expectativa é que o governo aumente a sua arrecadação, esses investimentos, inclusive os investimentos na educação, possam se reverter em desenvolvimento local e regional, que é a nossa bandeira. A universidade ela tem que se inserir, mas ela tem que se inserir não somente no contexto de aumentar a vaga de entrada, mas garantir a permanência desses alunos e garantir que aquele conhecimento novo, formado, gerado dentro da universidade possa fomentar o desenvolvimento. Por isso que nós olhamos, na proposta de implantação do curso, nós olhamos para o setor produtivo, onde a universidade iria se instalar em Estância e também no Baixo São Francisco, e escolhemos áreas, a definição dos cursos nós iremos fazer a partir de agora dentro de um diálogo, mas as áreas propostas são áreas que são afins ao setor produtivo. Estância é uma área industrial. Então a gente tem que propor cursos que dialoguem com aquele setor industrial para que os nossos alunos possam participar durante o processo de formação do desenvolvimento e depois de formados serem absorvidos ali naquela região. Na própria região. E também as pesquisas realizadas, o desenvolvimento tecnológico, as patentes. A universidade é a 9ª maior depositante de patente no Brasil. Patente é conhecimento novo. Se a gente conseguir desenvolver uma patente que uma daquelas indústrias se apropria, as indústrias podem crescer. E esse crescimento vai levar ao desenvolvimento. Então, quais são as áreas lá? Vai ser praticamente na área de engenharia. A gente tem uma proposta de cursos na área de engenharia e de negócios para levar para... Mas, como eu falei, nós estamos fazendo sempre na base do diálogo. O próximo passo é a confirmação dessa proposta, que a gente vai voltar para discutir com o setor
Vamos focar agora na escolha do terreno que a gente vai ter que alocar o nosso campus. Estamos buscando com a confirmação de um espaço provisório para que a gente possa começar de imediato. Era isso que eu ia dizer, porque eu ouvi uma entrevista do ministro Márcio Macedo com o Jailton Santana, em que ele dizia que a prefeitura parece que um prédio do Estado será disponibilizado, há um estudo aí para um prédio do Estado ser disponibilizado para que as atividades já comecem, independente da construção. Isso mesmo. Que foi a tônica que a universidade seguiu. Se a gente lembrar, quando nós chegamos no município de Lagarto, nós começamos a funcionar em uma escola que foi cedida pelo governo do estado para a universidade para funcionar o campus, até que o campus fosse construído, e hoje já estamos no nosso campus definitivo. No Sertão, nós estamos funcionando no espaço provisório, também cedido, nós já estamos com o campus, a primeira etapa pronta para inaugurar. Estamos só aguardando a agenda do ministro Camilo para que a gente possa inaugurar, para fazer essa migração, e a perspectiva é a mesma instância, né, de a gente dialogar. Estamos agendando uma reunião com o governador Fábio para dialogar sobre possibilidade de um espaço que nós já visitamos, que tem condições de abrigar esse campus, e, em paralelo, iniciar o processo de construção do nosso campus definitivo, para no futuro fazer essa migração. O Mário Dias manda aqui uma mensagem. Mande um abraço para meu amigo e torcedor do Bahia, o magnífico reitor professor Walter. Depois me passe o seu palpite para o jogo de hoje, Vasco e Palmeiras. Hoje vai ser 2-0 Vasco. Quer apostar? Quer apostar, Mário? Ora. O Mário, que não é o Mário Dias, ele diz aqui: por que até o momento o Hospital Veterinário da UFES, Campo São Cristóvão, não está funcionando, mesmo tendo toda a estrutura pronta e de primeira qualidade? Quando a universidade vai tomar providências para que os ônibus não fiquem estacionados na rodovia João Bebeágua, atrapalhando o trânsito, sobretudo no horário de pico? Bom, primeiro um abraço para o amigo Mário Dias, teve uma participação fundamental na chegada, né, da expansão da universidade. Lembro que conversei com o Mário e apresentei esse Mário, nós temos um projeto, e de imediato ele acionou o ministro Márcio, que abriu um diálogo com o ministro Camilo, a gente conseguiu avançar na apresentação da nossa proposta. Forte abraço, Mário, convencê-lo a torcer pelo Bahia também. E com relação às ações da nossa universidade, veja, o Hospital Veterinário é um hospital que passou por uma reestruturação ao longo da nossa gestão, do nosso mandato, e o hospital já tem atendido, sim, a ações de cuidado dos animais. Nós estamos fazendo investimentos para colocar, e eu falei quando iniciei que aquele hospital, que é um equipamento fantástico, ele precisava ter o diálogo com os gestores para que a gente pudesse ser inserido dentro de uma rede para poder manter o cuidado, ofertar um ensino de qualidade, mas focado naquilo que a população precisa. Então, hoje nós temos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju, parcerias, com São Cristóvão, parcerias, que estão utilizando o hospital para tratamento de animais. Estamos fazendo investimentos, inclusive com propostas de crescimento para animal de grande porte. Então, só visitar, né, que as ações estão acontecendo com castrações e atendimento, e com projetos de aquisição de equipamentos para melhorar ainda mais o funcionamento. Estamos dialogando com relação aos ônibus, é um problema real. Nós já ofertamos, dentro de uma reunião que está sendo encaminhada, mediado pelo Ministério Público, nós ofertamos um terreno da universidade para que pudesse, junto com o município de São Cristóvão, órgãos do DR ali do Estado, a gente construir um estacionamento para os ônibus. Nós fizemos um estudo técnico, Narciso, dentro da universidade, que a primeira ideia foi abrir a universidade para os ônibus estacionarem, mas nós temos paralelo. A resistência do paralelo não aguentaria o fluxo de transporte. Então, se a gente autorizasse que todos os ônibus entrassem, nós teríamos um prejuízo dentro da universidade. Por isso, ofertamos um terreno para que pudesse ser construído um bolsão de estacionamento para que esses ônibus não fiquem mais estacionados, e esse processo está em andamento, como eu falei, também mediado pelo Ministério Público, num diálogo muito bom com o prefeito Marcos Santana, para que a gente possa resolver esse problema em definitivo. Olha, eu recebi de moradores ali do Costa Silva informação de que viaturas da Guarda Municipal estavam estacionadas na frente da prefeitura. E eles estavam curiosos de saber se era alguma mobilização que estava por acontecer, etc. A informação do secretário de Comunicação, Elton Coelho, é de que foi uma reunião de rotina por conta de uma ação, já não mais
já não há mais guardas em frente à prefeitura, diz aqui o Elton Coelho, secretário municipal de comunicação. Obrigado, Elton, pelo retorno. Professor, para a gente finalizar, uma pergunta aqui do Heron Alves. Como é para eles estar em crise em um governo que ele mesmo ajudou, lutou para trabalhar para eleger? A decepção é maior sendo o governo ou tudo vale? É o Heron Alves. Veja, Heron, como gestor, nós dialogamos com o governo, tivemos diálogo no governo anterior em busca de melhorias para a Universidade Federal de Sergipe, para investimentos, porque a gente acredita que investimento em educação traz avanços para a nossa sociedade. Então, não podemos deixar de seguir aquilo que a gente acredita e trabalha, e a universidade vem avançando ao longo dos anos. Mas nós vivemos momentos onde ataques à universidade eles foram ataques constantes. Nós mostramos com as nossas ações a importância de ter uma instituição universitária séria que olhe para a sociedade e, por meio do processo de formação, entregue para a sociedade ações concretas. Na pandemia, quantas pesquisas nós realizamos para que a população pudesse sair daquele momento de uma forma menos traumática? Tem uma felicidade muito grande de hoje estar sentado. Ontem nós tivemos uma reunião com o Geórgio, superintendente da ADEMA, para, junto com a universidade, entregar para populações ações concretas de melhoria para o meio ambiente. A universidade ontem foi premiada com 4 títulos no fórum de 20 anos do ODS, de projetos internos que entregam para a sociedade ações que olham para o futuro, melhorando em termos de sustentabilidade futura. Então, essa é a importância de ter, nesse momento, uma gestão a nível federal que diga: nós teremos investimentos para a universidade para garantir a ampliação e melhoria dessas ações. Não estamos somente brigando por uma recomposição orçamentária, que ainda, como eu falei, nós não temos aquele orçamento de custeio necessário para garantir o funcionamento. A gente tem trabalhado com as nossas ações internas, melhorando a nossa eficiência para garantir esses recursos. Mas ter a perspectiva de sentar e falar: vocês terão investimentos para ampliar o que vocês fazem, nos dá, no horizonte de médio e longo prazo, a possibilidade de sonhar que nós teremos um diálogo, que sabemos que tem que ter uma ação do governo federal, mas também do Congresso Nacional para garantir esses recursos. Que a gente não pode, como nós tivemos no ano passado, ter uma perspectiva orçamentária que no dia anterior da votação a gente teve um corte. Então, isso é preocupante. Mas essa reabertura de diálogo nos deixa, sim, muito felizes e esperançosos que no futuro nós teremos o fortalecimento novamente dessas instituições que têm se mostrado ao longo dos anos essenciais para a sociedade brasileira. E aqui em Sergipe eu tenho muito orgulho de falar e ver os resultados que a Universidade Federal de Sergipe tem entregado para a nossa sociedade. Não é só no processo de entrega de novos profissionais, mas qualificando-se a entrega desses profissionais e, principalmente, com as nossas ações de pesquisa, extensão e aproximação da formação com a sociedade. É só olhar os resultados, o que a Nossa Senhora da Glória hoje, que desponta em termos nacionais na produção de leite, e a universidade está presente nas ações do município, da região, com desenvolvimento tecnológico. Veja a região de Lagarto como tem crescido em termos da saúde, um campus de formação que hoje abriga também ações do governo do estado e auxilia o Hospital de Almoço a implantar, veja aqui em São Cristóvão, em Itabaiana. Então são resultados concretos que nos deixam muito felizes quando a gente encontra a quem hoje nos financia, que é o governo federal, possibilidades de investimentos para que a gente tenha mais unidades como essa. Agora, temos sim que dialogar, por isso que daquela palavra que eu disse no início, continuar dialogando para que os recursos eles sejam suficientes. A gente não quer muito, eu quero recurso suficiente para que o nosso planejamento de inserção da universidade, de formação de qualidade, tenha a sua sustentação ao longo de todo o ano. E isso a gente tem que dialogar com o governo e com o Congresso Nacional para garantir esse orçamento necessário. Sr. Walter, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição.